Sua companhia é sempre uma alegria para nós. Que bom que você está conectado conosco para mais um culto. Hoje, sábado. Ontem, sexta-feira santa. Amanhã, Páscoa. Queremos meditar sobre esses dois acontecimentos importantes que são lembrados na igreja cristã. Ontem, então, a morte de Jesus. E queremos, a partir, então, do Evangelho de João 19:30. E amanhã, Páscoa, ressurreição, a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 6. Que Deus possa abençoar o nosso culto, é o nosso pedido. Invoquemos a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido você a poder acompanhar o coral paroquial formado das comunidades São Paulo e Bom Jesus com o hino Eu Creio em Ti, Senhor. Confessemos os nossos pecados ao nosso Deus. Ó meu Deus e Pai, reconheço todos os meus pecados, me humilho diante de Ti em sincero arrependimento. E confiando na Tua promessa, peço e recebo Teu perdão, por amor de Teu Filho, meu Salvador. Amém. Se essa também é a tua confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento, nós queremos fazer a leitura dos textos, tanto do Evangelho do dia de ontem, da Sexta-feira Santa, como também
do Evangelho de Páscoa, Evangelho de amanhã. João, capítulo de número 19, dos versículos 28 a 30, onde lemos relativo à morte de Jesus. Agora Jesus sabia que tudo estava completado, e então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. E o Evangelho da Páscoa, Lucas capítulo 24, do primeiro versículo até o versículo de número 12, onde lemos. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. E elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele e, quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Assim termina a leitura dos 2 evangelhos. Queremos confessar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Convido você a, nesse momento, cantar junto ou acompanhar o hino de número 100 do Inário Luterano. Linda Páscoa do Senhor.
Graça e paz da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos meditar nos textos há pouco lido dos dois evangelhos, tanto o evangelho da Sexta-feira Santa quanto da Páscoa, em que encontramos as palavras. Jesus disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. João 19:30. E por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lucas 24:6. Amigos no Salvador Jesus, a encarnação do Filho de Deus, Jesus, a esse mundo, realizou-se para que se pudesse cumprir a obra redentora determinada por Deus desde a eternidade, conforme João 17:4. Por isso o Filho de Deus se fez um ser humano. Para tanto, Jesus assumiu o ofício profético, pregar a mensagem da salvação ao mundo. Jesus também assumiu o ofício sacerdotal, onde ele é tanto o sacerdote como o sacrifício. Jesus veio reconciliar o mundo com Deus, conforme 2 Coríntios 5:19. Cristo se ofereceu, dando a sua vida em resgate pelos pecados do mundo. Uma obra realizada com perfeição por todos os pecadores do mundo inteiro, de todos os tempos. O preço de resgate por nossos pecados foi o sangue derramado na cruz. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado, conforme 1 João 1:7. No Antigo Testamento, os sacerdotes ofereciam cordeiros e bodes pelos pecados do povo, conforme Hebreus 10:4. Cristo, porém, o grande sacerdote, conforme Hebreus 7:26 e 27, sacrificou-se a si mesmo, sendo ele sacerdote e sacrifício numa mesma pessoa. Esta é a grande mensagem de toda a Bíblia, a mensagem da reconciliação com Deus. Cristo foi obediente ao Pai em nosso lugar, nos substituindo no cumprimento da lei de Deus mediante a sua vida perfeita e santa. Somos salvos, portanto, não por algum mérito nosso, mas pelos méritos de Cristo na cruz, a nosso favor perante Deus. A justiça exigida por Deus, Jesus a cumpriu por nós. Pela fé nele, Jesus, por sua graça, ou seja, de presente, nós temos o perdão dos nossos pecados, temos vida e temos também a salvação eterna. Com a morte de Cristo na cruz e a sua vitoriosa ressurreição, fomos libertados por Cristo do domínio do pecado, do poder do diabo e também da morte. Temos uma liberdade espiritual. Do pecado, temos o perdão. O diabo não tem poder sobre nós, pois já estamos desde o santo batismo revestidos pelo manto de Cristo, conforme Isaías 61:10. A morte está vencida, a vitória é completa, conforme 1 Coríntios 15:54. Podemos viver para sempre com Deus, já aqui no mundo, na nossa vida terrena, e depois eternamente no céu. As palavras de Jesus Cristo na cruz, tudo está completado, conforme João 19:30, indica que toda a nossa dívida com Deus está paga, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado original e os pecados atuais, todos estão pagos. Isaías 53:5 diz: porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, e somos sarados
pelos sofrimentos que ele recebeu. E um pouco mais adiante, em Isaías 53, 10, a segunda parte do versículo diz: ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. Portanto, diante do que vimos até aqui, fica muito claro e faz sentido o que o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, e a nós também, escreve em Hebreus 4,16, dizendo: por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Mediante Jesus Cristo, temos acesso ao Pai. Ele, Jesus, é o único mediador entre Deus e os homens, conforme 1 Timóteo 2,5. Lembremos também que, conforme João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O texto continua aos Hebreus 4,16, dizendo: ali receberemos misericórdia, encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Ou seja, mediante a fé em Cristo Jesus, temos acesso ao Pai. Ouvimos também Deus nos falar em sua santa palavra. Juntamos as nossas mãos também em oração. E temos a certeza de que Deus nos ouve. E não só isso, mas que Ele atende às nossas orações ao seu tempo e também ao seu modo, pois a sua misericórdia dura para sempre, conforme o Salmo 136, versículo 1. Ele nunca nos desampara, mas nos ajuda sempre que precisarmos, pois pela fé em Cristo Jesus, somos filhos amados de Deus, com promessa do seu amor por nós, e isso através do seu Filho Jesus, que nos resgatou e salvou. Antes de terminar esta mensagem, é importante ainda nos lembrarmos de dois pontos. O primeiro deles, que o ofício sacerdotal de Jesus, após a sua missão na cruz, ele continua. Após a ressurreição, Jesus subiu ao céu e sentou-se do lado direito de Deus, conforme Hebreus 10, 12. Jesus continua sendo sacerdote por nós, pela sua igreja neste mundo, para que ela, a igreja, se mantenha firme na graça, misericórdia e amor de Deus para a salvação eterna. Jesus diz: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito Santo. E isso realmente foi cumprido em Pentecostes, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Ainda é preciso lembrar que em Romanos 8, 34, a segunda parte do versículo diz: ele pede a Deus em favor de nós. E um segundo aspecto ainda e final, o segundo ponto final, é um comentário que Lutero faz em Hebreus 4,16. E Lutero diz o seguinte a respeito desse texto: vê-se quão grande e excelente coisa é o batismo, que nos arranca da garganta do diabo, nos torna propriedade de Deus, e subjuga e tira o pecado, e depois fortalece diariamente o novo homem, ou seja, a nova pessoa, e sempre opera e permanece até que desta miséria, ou seja, da vida difícil aqui nesse mundo, passemos à glória eterna. Ele continua dizendo: por isso considere cada qual o batismo como sua vestimenta cotidiana do dia a dia, como dissemos antes, né? O manto de Cristo, de Isaías 61, 10. E que sempre deve andar para que todo o tempo se encontre na fé em seus frutos, a fim de que a velha natureza possa ser subjugada e possa crescer a nova pessoa, assim como Paulo explica em Romanos, no capítulo de número 6, versículo de número 4. E Lutero ainda diz: se todavia alguém cair dela,
a ela retorne. E aí nos lembramos do filho pródigo, porque assim como Cristo, o trono da graça não se afasta de nós, nem nos impede de a ele voltarmos, ainda que pequemos. Assim também permanece todo o seu tesouro e dom. Ou seja, a oportunidade que Deus nos dá, sempre que caímos, podemos levantar, em vida de arrependimento e fé, voltando a Ele, e o que vem a Ele, Ele jamais o lança fora, mas o acolhe, assim como na parábola do filho pródigo, em Lucas 15, 11 a 32, o filho voltou e o pai o acolheu. E Lutero termina dizendo: agora, assim como uma vez recebemos perdão dos pecados no batismo, assim continua todos os dias, enquanto vivemos, e isto é, enquanto arrastamos conosco o velho homem, a velha natureza. Ou seja, uma vida que Deus oferece em oportunidade de arrependimento e fé, de voltar a Ele e ser acolhido por Ele. Esta é a grande mensagem que temos a partir da morte de Jesus Cristo na cruz, a ressurreição vitoriosa de Jesus na Páscoa e a acolhida de Deus para as nossas vidas. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós na comunhão com o nosso Deus. E que não esqueçamos de compartilhar esta mensagem do Evangelho. Deus nos abençoe em sua graça, em nome de Jesus. Amém. Este é o momento da nossa oração geral, em que nós queremos nos lembrar das bênçãos de Deus em nossas vidas, especialmente da salvação em Cristo Jesus, da sua morte e ressurreição, e também de algumas pessoas. Por exemplo, temos orado aqui em várias oportunidades, e também tivemos fazendo visita especial pela situação de saúde muito difícil do seu Francisco Walter Borges. E quando tivemos esses dias na UPA, tinha uma senhora do lado, a senhora Rosângela. Se eu errei o nome, a senhora me desculpa, quem sabe a senhora está assistindo nesse momento. E então, dissemos que ia colocar o seu nome na oração. A senhora que estava junto lá, também sendo recuperada na UPA aqui em Cachoeirinha. Que Deus possa abençoar vocês, um abraço a vocês e uma boa recuperação. Também nos lembrar de tantas outras pessoas nas necessidades, a Dona Maria, também pela sua cirurgia e recuperação, a Dona Enedina, no lar de idosos, o seu Valadão, a Dona Guilmar e a Dona Cristina, e quem sabe tantas outras pessoas que não citamos o nome aqui. Você, nas suas necessidades e dificuldades também, se sinta incluído na nossa oração também. Convido você a que nesse momento possamos juntar nossas mãos, elevar nossos pensamentos a Deus em oração. Ó Senhor Jesus, inocente Cordeiro de Deus, fosse contado entre os transgressores e entregue à terrível morte de cruz, para satisfazer a justiça divina em nosso lugar. Louvamos, honramos e glorificamos a Ti por Tua infinita misericórdia. Fortalece, ó Senhor, a nossa fé e confiança em Ti, para que, salvos da nossa culpa diante da lei, sejamos confortados na tentação pelas bênçãos que a Tua obra e vida santa nos garante. Que a pregação da mensagem da cruz seja para nós poder e sabedoria de Deus, a fim de obtermos as bênçãos que prometeste nos dar através do uso fiel de Tua palavra. Chama-nos a Ti, assim como chamaste o malfeitor na cruz. Intercede por nós junto ao Teu Pai Celestial, assim como oraste por aqueles que Te crucificaram. Concede-nos fé firme e paciente esperança até o fim de nossas vidas. Ó Senhor Jesus, de coração Te agradecemos por Tua santa e amarga paixão e morte. Ó abençoado Redentor, rogamos que a Tua amarga paixão e morte jamais deixem de produzir bênçãos em nossa alma. Ensina-nos a conhecer-Te como nosso único Salvador dos pecados, para que nos abstenhamos de falsos consoladores e tenhamos verdadeiro conforto somente pela fé em Ti. Ensina-nos a também levar a nossa própria cruz e a suportar com pacientemente e obediência todas as coisas por amor ao Teu nome.
Ó Senhor Jesus Cristo, sol da eterna justiça, fosse o primeiro entre os que morreram a ressuscitar para a vida eterna. Agora vives e por isso nós também viveremos. Vencida está a morte, abriste o reino do céu para todos que vivem. Pela tua ressurreição, Deus nos declara inocentes e nos concede a vida eterna. Por isso estamos alegres e nos regozijamos em tua bondade, bendizendo e louvando o teu santo nome. Bondoso Deus, olha também com tua bondade e misericórdia para todas as pessoas que citamos, e ainda esquecemos de uma que nos lembramos agora, o seu Lidenor Bopsin, na sua situação de saúde, e tantas outras em dias de pandemia, outras doenças, guerras e tantas caristias, fomes, incêndios, inundações e outras calamidades. Fica conosco, Senhor, e ajuda-nos para que sempre tenhamos em vista a tua bondade e misericórdia, que o apóstolo Paulo, através do texto de Hebreus 4,16, mostra que teu trono está sempre aberto para aqueles que precisam de ajuda. Ouve-nos, abençoa-nos em tua graça, que possamos seguir nossas vidas na comunhão contigo todos os dias, até estarmos contigo eternamente. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o momento que dizemos muito obrigado àqueles que de uma maneira ou de outra colaboraram para que o nosso culto pudesse ser realizado. Desejamos a cada um de vocês as mais ricas bênçãos de Deus para o final do sábado. Uma Páscoa abençoada a cada um. Jesus vive e nós também viveremos. Ele é a certeza da nossa ressurreição e da vida eterna. E também que possamos ter uma semana abençoada, um período abençoado de Páscoa nos vários domingos que seguem após o dia de amanhã. E que convido você a estar novamente conosco, sempre aos sábados, às 19h15. Que Deus possa nos abençoar em sua graça. Estendo a bênção do Senhor a cada um de vocês. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Finalizamos o culto com uma bela canção do grupo Boa Nova. Na vida, dificuldades vamos encontrar. Perdida, nossa vida não está. Porque na cruz, por mim morreu Jesus. Porque na cruz, por mim morreu Jesus. Dá um pulo pra frente, ergue as mãos para o ar, canta junto comigo a Deus pra louvar. A alegria domina o coração, de Jesus vem o perdão. Dá um pulo pra frente, ergue as mãos para o ar, canta junto comigo a Deus pra louvar. A alegria domina o coração, de Jesus vem o perdão. De Jesus vem o perdão. Pela graça de Deus, mediante a fé, eu e você ganhamos o céu. Porque na cruz, por mim morreu Jesus. Porque na cruz, por mim morreu Jesus. Dá um pulo pra frente, ergue as mãos para
perdida, nossa vida não está. Porque na cruz, por mim morreu Jesus. Dá um pulo pra frente, erga as mãos para o ar, canta junto comigo a Deus pra louvar, a alegria domina o coração. De Jesus vem o perdão, dá um pulo pra frente,